Fala, minha turma maravilhosa, mais uma aula aqui da disciplina hidráulica e hidrometria. E hoje a gente vai falar aqui da seção 2.3, a qual tem como tema sistema de tubulações. Mais especificamente, a gente vai falar sobre perda de cargas, desníveis geométricos, altura total de elevação e curva característica de uma bomba. Esses assuntos eles são complementares. Bom, aqui a gente recorda para vocês sobre o que é um sistema hidráulico. Então, nós já vimos em outras aulas anteriores, e aí eu recordo para vocês que um sistema hidráulico, ele é dividido em algumas partes. Nesse caso aqui especificamente, é um sistema de recalque. E aí nós temos então o conjunto motor-bomba. Atrás, antes desse conjunto motor-bomba, nós temos uma tubulação, que é chamada tubulação de sucção. E depois da bomba, nós temos aí a tubulação chamada tubulação de recalque. Aí a pergunta que eu faço é essa: quais são as duas variáveis que são necessárias para a gente escolher uma bomba, para comprar uma bomba? Então, nós precisamos basicamente de duas variáveis. Uma é a vazão, e essa vazão é obtida em função da demanda, né, que eu tenho. Se eu for abastecer uma cidade, por exemplo, o tamanho dessa cidade, então isso vai influenciar na vazão. E a outra variável é a altura manométrica total. Então, quando eu chego com essa altura manométrica total, também chamada altura total de elevação, quando eu chego com essas duas variáveis, eu consigo, então, escolher um tipo de bomba. Bom, já falei como é que se obtém a vazão. E como é que se obtém a altura manométrica total? A altura manométrica total, em outras palavras, ela é a perda de carga entre são as dificuldades, na verdade, né, que envolvem perda de carga e desníveis geométricos. São as dificuldades que o sistema encontra para funcionar. Em alguns casos tem também a pressão de operação, mas na maioria das situações, por exemplo, nessa da figura, a altura manométrica total aqui seria a soma das perdas de carga. Eu repito, perda de carga são as perdas, né, que ocorrem em função do atrito que existe entre a água e a tubulação, e isso faz com que ocorra uma dissipação de energia, né? Faz com que a energia hidráulica aí seja convertida em energia térmica. Então, eu preciso dessas duas variáveis, e é isso que a gente vai ver agora, como é que calcula, então, essas perdas de cargas. Para calcular a perda de carga, um dos passos importantes é definir o diâmetro, porque a perda de carga ela vai ser inversamente proporcional ao diâmetro. E para definir o diâmetro, existem algumas fórmulas que nós já vimos nas aulas anteriores. Uma delas serve para calcular o diâmetro econômico. A gente calcula sempre o diâmetro dessa tubulação aqui, que é a tubulação de recalque, e o diâmetro de sucção vai ser um diâmetro superior comercial. E aí, a partir daí, com o diâmetro, então a gente já tem a vazão, já tem o diâmetro, escolhe o tipo de material, e aí a gente tem condições, portanto, de determinar as perdas de cargas nessas tubulações. Existem diversos métodos. Já falamos sobre o método universal, a fórmula de Dacier-Weizenbeck, e tem um método aqui que é o mais utilizado aí no mundo da engenharia, quando se trata de obras com tubulações maiores, de 50 ou mais milímetros, que é a fórmula de Razouillet, por meio da equação de Razouillet. É uma equação simples, prática e consegue ter uma boa eficiência. Aqui está a equação de Razouillet, nesse caso aqui o J ele representa a perda de carga unitária em MCA por metro ou metro por metro. Esse 10,65 é um fator, né? Essa é uma forma chamada forma empírica. Aqui é a vazão, essa vazão tem que estar 100 metros por segundo. C é um coeficiente de rugosidade que depende do tipo de material. D é o diâmetro que deve sempre estar em metro. Aqui eu tenho uma tabela de valores de C, tá? Por exemplo, PVC, que é muito utilizado aqui, o valor do C vai ser 150. Se eu tiver aqui o material ferro fundido, novo,
130 e assim sucessivamente. Uma vez que eu tenho em mãos a perda de carga unitária, então se eu multiplicar pelo meu comprimento, eu vou ter a perda de carga total. Esse comprimento, pelo método de Razouillet, esse comprimento total, ele também pode ser chamado de comprimento virtual, porque ele vai ser uma soma do comprimento linear, ou comprimento real, mais o comprimento equivalente. E aí eu vou explicar para vocês o que é esse comprimento equivalente. Então, o comprimento equivalente, ele refere-se a uma tabela que determina para cada conexão, aquilo que geraria a perda de carga localizada, para cada tipo de conexão, um valor de comprimento. Isso é calculado e colocado nas tabelas, e essas tabelas são disponíveis para a gente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cotovelo de 90 graus, de 3/4, ele vai gerar um comprimento equivalente de 1,2 metros. Então, se eu tenho lá uma tubulação, por exemplo, com 20 metros, e nessa tubulação eu tenho um cotovelo, então o meu comprimento total vai ser o 20 metros, que é o real ou linear, mais esse 1,2. Então, eu vou ter o comprimento total de 21,2 metros. Aí eu já calculei o J e multiplico por esse comprimento total, e aí com isso eu encontro a perda de carga total. Ou seja, o que é essa perda de carga total? É a perda de carga incluindo a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Aqui então está uma tabela que permite fazer uma organização melhor. E para isso tem um exemplo também. Então o exemplo diz o seguinte: determinada tubulação de aço galvanizado com diâmetro de 15 centímetros e comprimento de 35 metros tem um registro de gaveta aberta e 2 cotovelos de 90 graus. Sabendo que a tubulação tem vazão de 10 litros por segundo, podemos calcular a perda de carga unitária pela fórmula de Razouillet. Beleza, então é indicado fazer essa tabelinha e preenchê-la até onde você puder. Então nós temos aqui, por exemplo, a vazão a gente tem, já pode ser preenchido, o diâmetro a gente tem, também já pode ser preenchido, o comprimento linear a gente tem, que é esse 35 metros, o comprimento equivalente a gente precisa consultar, porque aí a gente vai ver então o que tem. Nós temos um registro de gaveta aberto e temos 2 cotovelos. Para diâmetros de 15 centímetros. 15 centímetros é a mesma coisa de 150 milímetros, que corresponde também a 6 polegadas. Tá? Então vamos lá, um registro de gaveta aberta e 2 cotovelos. Então tá aqui, ó, um registro de gaveta aberto de 6 polegadas. 6 polegadas está aqui. 1,2 e 2 cotovelos de 90 graus, que é 5,4. Então nós vamos ter, ó, de comprimento equivalente 5,4 vezes 2, que vai dar 10,8, mais 1,2 vai dar 12. Então nós vamos ter 12 metros de comprimento equivalente. E aí vamos ver como é que fica essa tabela então. Então nós temos aqui já a vazão, eu fiz uma transformação aqui, ela estava em litros por segundo, dividir por 1000 para ter o valor em metros por segundo. O diâmetro está em metro, o comprimento, acabamos de encontrar, esse aqui é o comprimento real, né? O comprimento linear. Acabamos de encontrar agora o 12, que vai ser o comprimento equivalente. Quando eu somo 35 com 12, eu vou ter então o comprimento total. E aí nessa tabela a gente vai ter, ó, 35 com 12, aqui eu estou com o comprimento total. Calculando o J pela forma de Razouillet, então 10,65, abre parênteses, 0,01 é a vazão elevado a 1,85 sobre 125, esse 125 aqui é o C, que é um fator de rugosidade que consultado na tabela, no caso que foi para o aço galvanizado, vezes o diâmetro elevado a 4,87. Quando coloco isso tudo aqui na calculadora, então a gente encontra aqui como J esse valor aqui, que é 2,887 vezes 10 a menos 3. Beleza, então eu encontrei aqui, ó, aproximadamente 2,89, coloquei duas casas só aqui, vezes 10 a menos 3. Pronto. Então eu tenho agora a perda de carga em metro por metro, ou seja, 1 metro de tubulação nessas condições, com esse material, causa uma perda de carga de 2,89 vezes 10 a menos 3 metros.
Como o meu comprimento agora total é 47, eu pego esse valor, multiplico pelo comprimento, então está aqui, ó, J vezes o comprimento total, e aí a gente obtém, então, a perda de carga total nesse trecho aí. Beleza, né? Então vamos lá. Altura manométrica total ou altura total de elevação. Como eu falei no início da aula, constitui a soma de todas as dificuldades que o sistema tem. Então observe, ó, a altura manométrica total, representada aqui por H, vai ser igual à altura geométrica, que é o desnível, perda de carga de sucção, mais perda de carga do recalque. Aqui tem um exemplozinho básico, se eu quisesse saber quem era essa altura manométrica total, então, vai ser o desnível geométrico, é 30 metros, a perda de carga de sucção, que são 2 metros, e a perda de carga de recalque, que são 8 metros. Portanto, eu teria aqui 40 metros ou 40 MCA, metros coluna de água. Vamos falar agora, então, sobre aquela parte do sistema. Já falamos da tubulação de recalque, da perda de carga, da tubulação de sucção, e agora falta a gente falar de um sistema hidráulico sobre as bombas. Existem dois tipos básicos de bomba, as de deslocamento positivo, tá? Que tem um bombeamento descontínuo, e aí a gente dá como um exemplo principal aqui as de pistões, tá? E deslocamento positivo, que a gente traz aqui como principal para esse modelo de sistema que a gente está falando, que são as bombas centrífugas, tá? São as mais utilizadas com essa função. Aqui está uma bomba centrífuga, né, com suas diversas partes. Aqui nós temos a tubulação de sucção e aqui nós temos a tubulação de recalque. Algumas variáveis são importantes aqui na instalação, por exemplo, esse aterramento tem que ter, existe também uma casinha aqui que é chamada casa de bombas para proteger essa bomba. E essa tubulação aqui de sucção tem alguns critérios, como por exemplo a altura. Um dos critérios é a altura que ela deve ficar aqui, tá? Então, essa altura precisa ser calculada para evitar uma patologia que ocorre muito em sistemas hidráulicos, chamada cavitação. Outra coisa que a gente já comentou, se aqui eu tenho um diâmetro de 50 milímetros, aqui, por exemplo, eu vou usar o próximo diâmetro comercial. Se tiver lá 75 milímetros, eu uso um comercial superior para essa tubulação. Então, essa tubulação de sucção não calcula-se o diâmetro. Ele é tabelado, ou seja, você pega um valor da tabela, um valor do diâmetro comercial, superior ao diâmetro de recalque. Isso aí é para evitar perda de carga, evitar cavitação, que é a formação de bolhas de ar, e que atrapalha o desenvolvimento, o desempenho e a vida útil do sistema, tá? Bom, então vamos ver como é que a gente pode escolher esse tipo de bomba, essa altura de bomba e o seu rendimento em função de algumas variáveis. Então, primeiro, a gente vai analisar a bomba aqui, levando em consideração a altura manométrica total e a vazão. E aí a gente vai encontrar a potência. No outro gráfico, a gente vai observar aqui o NPSHR requerido em função da vazão. E na outra situação, a gente vai achar o rendimento da bomba, representado por essa letra aqui chamada Ni, em função da vazão. Então, vamos lá. Numa primeira situação aqui, no primeiro exemplo, a gente tem então aqui a curva característica da bomba, levando em consideração a altura manométrica total, a altura total de recalque, versus a vazão. Aqui nós temos a altura manométrica total, que é a medida de pressão, em diversas unidades, né? Em kgf por centímetro quadrado, em PSI, em FT, mas o que nos interessa aqui é o MCA, metro coluna de água, que é a unidade que a gente vem mais trabalhando. E aqui nós temos a vazão. Então, imaginamos aí que eu tenho uma bomba, que tem aqui uma vazão de 90 metros cúbicos por hora, tá? E essa bomba, ela vai operar e ela precisa de uma altura vamos supor que ela tem uma altura manométrica total de 28. Então, tá aqui. Eu vou cruzar, então, ó. Então, vou ter nesse ponto. Nesse caso, a minha bomba aqui seria uma bomba de 15 cavalos. Eu vou pegar sempre a que estiver acima e não abaixo. Cada linha dessas aqui representa uma bomba. Essas não serviriam. Então, seria essa bomba que é a bomba que eu poderia atender. Isso aqui é o diâmetro do rotor em milímetros, tá? 116, 118, então aqui 116 milímetros. Bom, no catálogo, esse gráfico, cada tipo de bomba aqui apresenta uma cor. Então, suponhamos que essa aqui é a nossa bomba, é a bomba azul,
tá? E aí que nós temos esse mesmo gráfico aqui. Então, ó, olha as duas variáveis. Nós temos aqui a vazão, 90, e temos a altura manométrica total dela aqui, que foi 28. Então, quando a gente pega aqui essa mesma altura manométrica e imaginando aqui que nossa bomba é essa aqui, tá? Que essa aqui seria a nossa bomba. Então, quando eu subo aqui 90 e aí eu chego nesse ponto aqui, ó, e aí eu faço o cruzamento com esse ponto, eu vou chegar aqui mais ou menos em 7,3, tá? Ou 7,5. Então, isso aqui significa, tá? Que vai ser a altura de instalação dessa bomba. Então, quando eu mostrei aqui, ó, que essa altura ela deve ser respeitada um valor mínimo, para essa bomba hipotética nossa aqui, seria mais ou menos essa altura aí de 7,5 metros, tá? De instalação para que não ocorra a cavitação. E por último, a gente encontraria o rendimento da bomba, porque nenhuma bomba, nenhum motor consegue ser 100% eficiente. Então, tem perdas, existe uma turbulência dessa água quando passa pelos rotores, pelas pás, e, consequentemente, ela perde sua eficiência. E aí, aqui permite a gente calcular, então, essa eficiência. Bom, então, nossa vazão lá de 90, tá? Imaginemos que nossa curva da bomba é essa aqui. Ele ia estar numa cor azul aqui, por exemplo. E aí, teve aqui, ó. Então, teve um encontro aqui dessas duas linhas. E aí, observa aqui. Então, nessa linha, comparando aqui, eu ia ter mais ou menos um rendimento de 65%, tá? Então, esses três gráficos servem para isso. E a potência aqui calculada agora, né? Então, a potência calculada. A potência, ela pode ser dada em watts, pode ser dada em cavalos, pode ser dada também em quilowatts. Então, a potência em watts é o peso específico do líquido, vezes a vazão, vezes a altura manométrica total, dividido pelo rendimento. Isso aqui é a potência da bomba. Para a água, especificamente, como nós temos, considerando a gravidade 9,8, o peso específico da água seria 9.800, tá? Newtons por metro cúbico. Quando eu divido isso por 1.000, para eu ter o valor aqui em quilowatts, então eu fico com essa forma reduzida aqui, ó, essa forma simplificada. Ou seja, a potência da bomba em quilowatts é igual a 9,8 vezes Q vezes H sobre Ni, que é o rendimento dessa bomba, tá? Vazão em metros cúbicos por segundo, a altura manométrica total em metros e o rendimento ele vai estar em percentual. Por exemplo, se for 80% o rendimento da bomba, eu vou colocar aqui 0,8. E aqui o rendimento do motor, que a diferença aqui agora foi colocado um asterisco aqui para identificar, que essa aqui é a potência do motor, aliás, a potência foi rendimento. A mesma expressão, porém agora além de multiplicar pelo rendimento da bomba, multiplica pelo rendimento do motor, tá? E aí também vai ter o resultado em quilowatts. Se quiser converter esse valor para cavalos, basta multiplicar por 1,36. Então, está aqui um exemplo, ó, pediu aqui, determinado conjunto motor-bomba será composto por motor elétrico e bomba hidráulica. Ele deverá recalcar a vazão de 12 litros por segundo, determinado ponto 17 metros acima do nível da água do reservatório. As perdas de cargas totais são de 2,2 metros. Determine a potência necessária à bomba e ao motor, sabendo que seus rendimentos são 70% e 85%, respectivamente. Então, primeiro para a bomba. Potência vai ser igual a 9,8 vezes a vazão. Lembrar sempre de colocar aqui metros cúbicos por segundo, então divide por 1.000, por isso ficou 0,012, vezes a altura manométrica total, que nesse caso aqui é a soma do desnível geométrico mais a perda de carga. Então, deu 19,2. Quando coloca na calculadora, encontrei então esse valor aqui de 3,2 kW. Agora, a potência do motor. É a mesma forma, porém, o rendimento agora você vai levar em consideração também o rendimento da bomba e o rendimento do motor. Então, por isso foi multiplicado por 0,7 e vezes 0,85. Agora eu encontrei aqui um valor de 3,79, aproximadamente 3,8 kW, multiplicando isso aqui por 1,36, deu 5,16 cavalos. Então, pronto, tá aí, a bomba seria essa.
5,16 cavalos. Então vamos agora fazer um exercício mais completo, tá? Para a gente entender como é que funciona isso aqui. Sabendo da necessidade de pré-dimensionamento da unidade elevatória de uma estação de tratamento de água, determine o diâmetro econômico da tubulação de recalque e sucção, altura total de elevação e potência em cavalos do motor, tá? Bom, então o primeiro passo para encontrar esse diâmetro, a gente tem que ver essas características. O turno de trabalho é 18 horas por dia e a vazão de 110 metros cúbicos, respectivamente. Na aula passada, a gente viu duas fórmulas que permitem calcular o diâmetro. Uma fórmula é a fórmula de Brace, que é quando o sistema trabalha 24 horas seguidas. E a outra fórmula é a fórmula da NBR, quando o sistema trabalha menos do que 24 horas. Nesse caso, então, o sistema trabalha 12 horas por dia, a gente vai usar a forma recomendada pela NBR. E aí já está aqui o cálculo, então. O diâmetro, para essa forma, aqui está a forma da NBR, tá? Recomendada pela NBR. Ela é 1,3 vezes raiz na quarta de x. Esse x é o valor do turno que eu tenho ali de trabalho, que é 18 dividido por 24. Então, está aqui 18 por 24. Esse 24 vai ser sempre fixo. Vezes a vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo. Por isso que eu estou pegando aqui, ela está 110 metros cúbicos por hora. Para passar para metros cúbicos por segundo, eu divido por 3.600. E aí, quando a gente coloca isso tudo na calculadora, deu aqui 0,211 metros. Na tabela de diâmetros comerciais, para o material que está sendo estudado aqui, que no caso é o ferro fundido, foi encontrado o diâmetro de 211,2 milímetros. E o da sucção não foi calculado, conforme vocês observam. Isso aqui é o de recalque e o da sucção não foi calculado. Eu peguei na tabela o próximo comercial que tinha lá, que é 263 milímetros, tá? Beleza, então já calculamos aqui a letra A. Já achamos o diâmetro de recalque e da sucção. O do recalque foi calculado, o da sucção é um comercial superior, tá? De novo, eu repito, isso serve para evitar a cavitação nas bombas, que é uma patologia. Altura total de elevação. O que vai ser essa altura total de elevação? Chamada de H. Essa altura total de elevação vai ser o desnível geométrico mais as perdas de cargas. O desnível geométrico a gente já tem, ele é 20. Então está faltando a gente calcular as perdas de cargas. Para calcular a perda de carga, de novo, eu recomendo a utilização dessa tabela, ó, onde tem trecho, vazão, diâmetro, comprimento linear, comprimento real, comprimento equivalente, comprimento total, o J, que é a perda de carga em metros por metro, e a perda de carga total. Aqui nesse caso agora nós temos dois trechos. Temos o trecho 1 e temos o trecho 2. O trecho 1 vai ser o do recalque e o trecho 2 a sucção. Então a gente começa então preenchendo essa tabela com as variáveis que a gente tem. A vazão a gente tem 110, tanto para o recalque quanto para a sucção. O diâmetro a gente acabou de achar agora, a gente substitui aqui. O comprimento a gente tem, ó, foi dado, o comprimento linear de recalque 465 e de sucção 5,2, que é o comprimento linear. O comprimento equivalente a gente vai calcular através dessa tabela, ó. Para o recalque a gente tem 8,36 mais 0,7 mais 2 vezes 1,56, porque são duas curvas, ó. Então a gente vai ter a somatória disso aqui. E para a sucção também a gente vai ter, que é a somatória, ó, a gente tem aqui uma válvula de pé com clive e temos uma curva de 90 graus. Então quando eu somo isso aqui, eu vou ter o comprimento total. E aí, quando eu somo isso aqui, eu vou ter os comprimentos de cada um. E somando aqui o comprimento linear com o comprimento equivalente, a gente acha o comprimento total, tá? Aplica lá depois a forma de rasurilhas para achar o J, e uma vez que achou o J, multiplica por esse comprimento total e a gente encontra a perda de carga. Vamos ver como é que fica isso aqui na prática. Então tá aqui, tá? A letra B. Então, como eu falei, a altura geométrica total, ela é a soma do desnível geométrico, que é 20 metros, mais a perda de carga, que é a perda de carga de sucção, mais a perda de carga de recalque, tá? Então tá aqui a mesma tabela nossa, as vazões são as mesmas, a gente já colocou,
O diâmetro nós calculamos anteriormente, sucção e recalque. O comprimento foi dado na questão, os comprimentos aqui de recalque e de sucção, comprimento linear. O comprimento equivalente foi aqui daquele método que eu falei para vocês, então fomos aqui na tabela, ó, e essa expressão, essa somatória aqui, lógico, multiplicando esse 1,56 por 2, isso tudo fez com que a gente encontrasse esse valor de 12,18, e o comprimento de sucção equivalente foi a soma desses dois valores aqui, que deu 41,67. Quando eu somo esses dois, eu acho então o comprimento total. 465 mais 12,18 dá 477,18, e 5,2 mais 41,67 dá 46,87. Beleza. Calculando o J aqui, então nós temos a vazão. Lembrar sempre de passar para metros cúbicos por segundo. Nesse caso aqui, como ela estava em metros cúbicos por hora, uma hora tem 3.600 segundos, então divide por 3.600. Esse 130 aqui é o fator de atrito, é o C, né, o coeficiente de atrito do material, que foi dado aqui, ó, o material ferro fundido. Pronto. E aqui o diâmetro de recalque. Quando coloca isso tudo na calculadora, coloca dessas 4 casas, acha 4,006 vezes 10 a menos 3, está ele aqui. Da mesma forma para a sucção, tá? A diferença que agora que mudou foi que nós temos o valor do diâmetro é diferente. E aí, colocando isso tudo na calculadora, deu esse valor 1,3765 vezes 10 a menos 3. Pronto, como é que eu acho a perda de carga total agora? Basta multiplicar o comprimento total vezes o J. Aí permite encontrar a perda de carga total. Bom, então nós temos o desnível, que é 20, nós temos aqui 1,91 e nós temos 0,06. Então, quando a gente soma 20, que é o valor do desnível geométrico dado na questão, mais 1,91, mais 0,06, mais 1,91, nós vamos ter, então, um total aqui de 21,97. Esse é, então, o valor do M, né? Que é o MCA, ou simplesmente M é o valor da nossa altura geométrica total, que é o que está pedindo na questão. Agora, a letra C está pedindo aqui, então, a potência em cavalos do motor. Então, vamos lá para ela. A potência em cavalos do motor vai ser, então, potência asterisco, né? Vai ser 9,8, vezes a vazão, que é 110, também dividido por 3.600, vezes essa altura geométrica total que a gente acabou de encontrar, dividido pelo rendimento da bomba e o rendimento do motor. O rendimento do motor foi dado na questão, tá? Então, o rendimento do motor elétrico, ele é 85%. E o rendimento da bomba, ele vai ser consultado também naquela tabela. Então, fazendo a consulta na tabela, encontrou lá 64, então, por cento ou 0,64. E aí, quando a gente coloca isso aqui na expressão, eu vou ter aqui uma potência de 12,09 kW, ou vezes 101,36, que vai dar 16,44 cavalos. Pronto, galera. É isso, então. Encerra aqui a nossa aula. Um bom estudo para vocês. E qualquer dúvida a gente vai tirando aí pelos nossos meios aí de contatos.